Campina Grande, quarta-feira, 11 de setembro. Outra vez opção para a vida adentrando em seu lar. E eu espero que você esteja com seu coração receptivo para receber dentro de instantes, outra vez, o pastor Antônio Júnior trazendo-nos hoje a conclusão da palavra que ouvimos nos últimos dois programas. Você também ainda ouvirá o cantor Sérgio Lopes louvando a Deus e o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo uma reflexão muito importante sobre casamento feliz. A propósito, você se sente uma pessoa realizada, matrimonialmente falando, você se sente feliz? Essa é a palavra que o reverendo Hernandes Dias Lopes trará dentro de instantes. Antes, desejamos fazer uma oração por você que está conosco, para que Deus abra o seu coração e a palavra de Deus venha de encontro às suas necessidades espirituais e de toda a sua família. Pai, obrigado por este dia que o Senhor está nos concedendo, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos levando esta mensagem que transforma, que restaura, que liberta, que sara, que cura e que salva. Portanto, abençoe cada telespectador, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades e abençoe a cada família que está conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e o preço. Lá na cruz me mostrou as mãos feridas, e uma dessas muitas vidas era quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar
casaram-se e foram felizes para sempre. Que bonito, não? Mas isso é um mito. Não é verdade isso. Ninguém é naturalmente feliz no casamento. Casamento não é a união de dois iguais, mas de dois diferentes. Como diz o Dr. John Gray, o homem é de Marte, a mulher é de Vênus. Não existe essa ideia de almas gêmeas. Casamento, para ser feliz, precisa existir um trabalho deliberado, maduro, consciente do homem e da mulher. É preciso costurar uma harmonia tal de comunicação, onde um vai cuidar do outro, buscar a felicidade do outro, cuidar do outro e ser um bálsamo um para o outro. No casamento há lutas. Não é só picos ensolarados, tem vales profundos. Não é só poesia, tem prosa também. Não é só alegria e celebração, tem choro também. Não é apenas encontro e abraço, tem também desencontro e tristeza. É preciso temperar tudo isso com maturidade, com zelo, com consciência, para que o casamento seja feliz. Um casamento feliz não é aquele que não tem problema, porque não existe esse casamento. Mas é quando o casal, entendendo qual o seu papel, entendendo qual é a sua postura, supera as dificuldades, perdoa, recomeça e recomeça, investindo um no outro, cuidando um do outro, servindo um ao outro, ajudando um ao outro na jornada. E então os dois caminham, serenos, seguros, construindo essa história de felicidade. É claro que ninguém se casa para ser feliz, porque casamento não é um instituto para tornar duas pessoas infelizes felizes. Casamento é para duas pessoas de bem com a vida, bem formados, conscientes e maduros, serem mais felizes ainda. A felicidade não é egocentralizada. Ninguém é feliz no casamento buscando a sua própria felicidade, mas procurando de todas as formas fazer a outra pessoa, o cônjuge, mais feliz ainda. Isso exige boa comunicação, isso exige afeto, isso exige romantismo, cavalheirismo, isso exige perdão, boas atitudes, boas maneiras. E desta forma, se você investir no seu relacionamento, ainda que com lágrimas, você vai colher, e colher com alegria. Não desista do seu casamento. Não deixe a porta dos fundos aberta. Enfrente as lutas, enfrente as crises, elas existem, mas supere-as. Melhore, aperfeiçoe, lute pelo seu casamento, para que ele não seja um deserto inóspito, mas um jardim grinaldado de flores, um pomar de frutos deliciosos, um cenário de liberdade, de delícias para a sua vida, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sociedade. Eu preciso então dizer a você que hoje é dia de ter um casamento feliz. Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por intermédio
de Cristo, falando em nome de Cristo, quando dizemos: reconciliem-se com Deus. E isso significa que a nossa vida deve ser um testemunho da santidade e do amor de Deus. Irmãos, nós somos chamados a ser luz em meio às trevas. Irmãos, nós somos chamados a refletir o caráter de Cristo em tudo que nós fazemos. O sacerdócio real também nos chama a servir os outros, ministrando em nome de Cristo e levando a sua presença às pessoas ao nosso redor. Hoje pela manhã, quem esteve na escola bíblica dominical aprendeu essa lição entre marido e mulher, quando o marido ele se casa, ou melhor, ele é casado e se converte, e a mulher não se converte, ou vice-versa. E Paulo estava dizendo que quando o marido ou a esposa, que são crentes, em casa se comporta como um crente, ele santifica a casa. Ele traz essa áurea de santidade. Amém? Essa ideia de santidade. Então, quando a igreja ela também se posiciona em meio ao mundo, em meio à sociedade, ele traz essa identidade também. Esse sacerdócio real é o transporte desse ambiente santo, diferente. Mas outra coisa também que o apóstolo Pedro nos ensina é que nessa nova identidade também faz com que a gente viva numa nova comunidade. Quando ele fala sobre nação santa. A nação santa são aqueles que são separados para Deus. E eu acho isso aqui tremendo também. Você foi separado para Deus. Isso é forte, irmãos. A responsabilidade é grande. Como representantes de Deus, você foi separado para Ele. E a ideia é que não faz sentido você mais representar o mundo. Não existe essa perspectiva mais na vida de um crente, na vida de um eleito, na vida de um sacerdote, na vida de uma nação santa. Não faz mais sentido fazer parte do mundo. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque você tem essa identidade nova, divina, dada por Deus, fazendo com que você, separado para Deus, viva para Ele. Então Pedro chama os crentes de nação santa, destacando essa nossa separação para Ele. A santidade implica em separação do pecado e dedicação a Deus. O Antigo Testamento trabalhou isso com o povo de Israel, chamando o povo de Israel para ser santo como Ele é santo. E essa mesma ideia, essa mesma forma, em Pedro capítulo 1, versículo 15 a 16, Pedro vai nos exortar a sermos santos em toda a nossa conduta, em toda a nossa vida, em todo o momento da nossa vida. Viver como uma nação santa significa que devemos nos afastar do que é impuro e viver de acordo com os padrões de Deus. Mas também nos ensina, irmãos, que essa nova comunidade é uma comunidade que tem pacto, que tem aliança com o próprio Deus. Essa nação santa não somos apenas indivíduos, mas nós somos uma comunidade unida com Deus. E esse pacto é estabelecido pelo sangue de Cristo. Ou seja, quem nos garante que nós somos um povo só, identificado com Cristo, é justamente o sangue do Cordeiro derramado na cruz, perdoando os nossos pecados. É o pacto que Deus fez com Cristo e Cristo com Deus, que possibilita que nós sejamos essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa. Em Efésios capítulo 2, verso 19 ao verso 22, Paulo descreve os crentes como esse cidadão do reino de Deus e membro da família de Deus. Vivemos essa nova identidade em comunhão com os outros crentes, edificando uns aos outros e testemunhando ao mundo o poder
transformador do Evangelho. Mas em quarto lugar, nós temos uma nova missão. Uma nova comunidade, uma nova identidade, uma nova missão. Uma nova missão. É interessante que, a partir do momento que nós somos crentes, que aceitamos a Cristo, definitivamente nós temos um rumo na nossa vida. Um rumo na vida. Um oriente, um norte. Amém, meus irmãos? Porque Pedro vai dizer que nós somos um povo adquirido para anunciar as virtudes de Deus. Então, isso quer dizer que nós somos chamados para proclamar. Pedro, então, nos lembra que fomos adquiridos por Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa nova identidade em Cristo nos dá essa nova missão: proclamar a glória de Deus ao mundo. E o que isso envolve? Isso envolve testemunho verbal e testemunho pessoal. Ou seja, envolve tanto eu falar de Cristo, como eu viver para Cristo. Em Mateus 28, 19 e 20, sempre falamos isso quando falamos sobre missões. Jesus sim nos dá essa grande comissão, chamando-nos a fazermos discípulos de todas as nações. E como povo adquirido, somos enviados ao mundo para compartilhar o Evangelho e a fazer Cristo conhecido, multiplicando o número de discípulos. Então, se eu sou discípulo, eu ensino os princípios do meu mestre para que a outra pessoa se transforme em discípulo e ela transforme outra pessoa em discípulo e outra pessoa em discípulo. Isso quer dizer que cada um de vocês, cada um de nós, temos uma missão nesta terra. E nenhum de vocês pode escapar dessa missão, transferindo para mim, o pastor Bosco, e para a missionária Francinete, do DEMIC. Essa missão é nossa, amém? Você tem que fazer discípulos. Você tem que multiplicar vidas na presença do Senhor. Como eu faço isso? Vivendo como luz no mundo. A missão de proclamar as virtudes de Deus também implica viver como luz no mundo. Em Filipenses 2,15, Paulo exorta-nos a sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O que é que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que a nossa vida deve ser um reflexo da luz de Cristo, de modo que os outros possam ver nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Isso quer dizer, irmãos, que a ideia mundana, a ideia que o mundo traz, não faz sentido para nós, e em contraponto à ideia humana, eu tenho uma ideia divina, celestial, eterna, que é o cristianismo vivido, que é a nossa fé em prática, que é as boas obras, que é uma vida de santidade. Viver a nova identidade em Cristo significa ser um exemplo vivo da graça de Deus que atrai outros para Ele. E aí, em quinto lugar, Pedro fala de uma nova realidade. Antes, não éramos povo. Agora, somos povo de Deus. Isso quer dizer que com a redenção e com a adoção, nós passamos a ser esse povo de Deus. E Pedro destaca então essa mudança, e eu vou usar essa expressão, mudança radical. Mudança radical, que ocorreu em nossa identidade. Antes não eras povo, mas agora sois
povo de Deus. Essa transformação é fruto da redenção que Cristo realizou na cruz do Calvário. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 12 e 13, ele descreve como antes estávamos separados de Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo, fomos trazidos para perto pelo seu sangue, fomos adotados na família de Deus, conforme ele escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 15 a 17, e essa nova realidade define quem somos, essa nova realidade define quem somos e como nós vamos viver. E aí Pedro traz outra realidade dessa nova identidade, desse novo viver. É um povo de misericórdia. E Pedro menciona que nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. A nossa nova identidade é marcada pela misericórdia de Deus, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 3, verso 5, ele afirma que somos salvos, não por obras de justiça que tenhamos feito, mas pela misericórdia de Deus. E viver a nova identidade em Cristo significa viver uma vida de gratidão, de humildade, reconhecendo que tudo o que somos e temos é fruto da misericórdia divina. Ou seja, irmãos, juridicamente falando, nós éramos culpados. Por quê? Porque nós cometemos o crime de pecar. Nós cometemos, não tem esse que possa fugir dessa realidade. Nós cometemos, e para um juiz justo, o que ele tinha para nós, pecadores, era a condenação. E como você poderia escapar dessa condenação? Apenas obedecendo toda a lei, todos os seus mandamentos. E quem é que podia obedecer todos os mandamentos? Absolutamente ninguém. Ele teve que se fazer carne e habitar entre nós, cumprir a lei, cumprir todos os mandamentos, e assim se oferecer em sacrifício para todos aqueles que agora, crendo nele, possa ser alcançado. Ou seja, o miserável pecador que recebe a misericórdia de Deus para ser salvo, filho, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Meus irmãos, viver a nova identidade em Cristo, conforme descrito em Pedro, é uma chamada para uma vida transformada e santificada. Somos essa geração eleita, somos esse sacerdócio real, somos essa nação santa, somos um povo adquirido para Deus. Então a nossa vida deve refletir essa nova identidade em cada aspecto dela. Em nossa relação com Deus, em nossa relação com os outros, em nossa missão com o mundo. Todos esses aspectos têm que refletir essa nova identidade. Então aqueles que hoje receberão o batismo com água de forma simbólica, são esses que entenderam, assim como todos vocês, que são essa nova geração, que são esse novo povo, que são esse sacerdócio real, que são esse povo de propriedade exclusiva, que receberam a nova identidade em Cristo. E isso quer dizer que vocês têm que viver, que eu tenho que viver essa nova identidade em Cristo, porque aquilo que era necessário ser feito, Deus já fez. E para encerrar essa reflexão, eu quero contar uma história do poder transformador da nova identidade em Cristo. Há alguns anos, conheci um homem, e ele vivia uma vida marcada pela escuridão. Era conhecido pelo seu temperamento explosivo,
pelas muitas brigas que se envolvia e por sua incapacidade de manter um relacionamento saudável. A comunidade o via como alguém sem esperança, perdido em suas próprias escolhas destrutivas, viciado, moribundo, às vezes até mesmo marginalizado, à margem da sociedade. Mas então esse homem encontrou a Cristo. A mudança não foi instantânea, mas aos poucos a sua vida começou a se transformar. Aquele homem antes dominado pela ira e pelo desespero, passou a ser conhecido por sua mansidão e paciência. As brigas deram lugar a palavras de encorajamento. E ele se tornou um verdadeiro pacificador em sua comunidade. As pessoas ao seu redor não podiam ignorar a transformação. Era evidente que algo sobrenatural havia ocorrido. Aquele homem encontrou em Cristo uma nova identidade, uma nova forma de viver. Ele entendeu que, como parte da geração eleita, do sacerdócio real, de uma nação santa, a sua vida precisava refletir essa realidade. E assim, dia após dia, ele passou a anunciar as virtudes de Deus. Não apenas com palavras, mas com cada atitude, cada gesto de amor e de compaixão. Ele tornou-se luz em meio às trevas. E muitos o que conheciam antes de sua transformação foram atraídos para a maravilhosa luz de Deus, que ele agora refletia. Da mesma forma, todos nós somos chamados a viver essa nova identidade. Porque essa nova identidade, ela foi forjada em Cristo Jesus, no Todo-Poderoso, no Criador de todas as coisas. Essa história, irmãos, que aqui eu contei de vida, nos desafia a refletir também. Porque talvez essa história seja replicada na vida de muitos de nós. Porque também éramos assim. Nós tínhamos uma identidade totalmente mundana. Nós tínhamos uma identidade totalmente satânica. Mas Deus transformou as nossas vidas. Deus transformou as nossas vidas. Porque Ele continua a chamar os seus pela sua misericórdia. Portanto, irmãos, a pergunta que nós fazemos é: a sua vida está sendo vivida à altura desse chamado? Nossas vidas têm revelado a transformação que Deus opera em nós? Não responda a mim. Responda a você mesmo. Hoje, então, eu convido você a permitir que Cristo transforme cada área de sua vida. Que Ele molde o seu caráter, suas palavras, suas ações, para que outros possam ver Cristo em você e sejam atraídos para a luz que vem de Deus. Que sua nova vida seja uma nova identidade em Cristo. E que essa nova identidade em Cristo seja evidenciados em todos que estão ao seu redor. Para que o seu testemunho seja um farol, guiando outros para a gloriosa luz de Deus. Amém? Acredito que você foi profundamente abençoado, porque a palavra de Deus, ela não voltará para Ele vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. E se você absorveu bem aquilo que Deus falou através da palavra, o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu acredito que você está realmente fortalecido, alimentado e edificado pela palavra que recebemos nessa manhã. Agradeço a todos quantos estiveram conosco, mas eu convido você para que esteja conosco amanhã, se Deus assim nos permitir. Que todos recebam as bênçãos do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.